O nosso bem mais precioso é o tempo. Hoje eu tava olhando umas fotos da pandemia, da época que eu pintava quadros, da época que eu desenhava, da época que eu fazia maquiagem artística, que eu gravava vídeo por gravar, que eu criava por criar, porque eu criava porque eu gostava, porque eu era criativa, porque eu ainda tinha um resto de pensamento na minha cabeça que pensava assim de uma maneira criativa e não de uma maneira lucrativa, sabe? E eu sinto saudade disso. Eu sinto muito saudade disso, sabe? Porque depois no ano seguinte da pandemia eu já saí do colégio, eu entrei pra faculdade e eu entrei pra faculdade de publicidade, onde eu esperava ser um lugar que eu fosse criar muito, sabe? Onde eu fosse conseguir explorar essa criatividade que eu sempre tive desde criança. Mas dentro da faculdade eu adquiri esse pensamento mais lucrativo do que criativo, sabe? Eu virei criadora de conteúdo em full time, não, porque eu ainda estudo, né? Em, assim, metade do tempo eu sou criadora de conteúdo e eu sinto falta de criar por criar, sabe? Porque, principalmente depois que isso virou meu trabalho, hoje em dia eu sinto que eu só crio com alguma intenção lucrativa por trás. E assim, eu ainda continuo criando os meus conteúdos com autenticidade, com a minha essência, com quem eu sou, sabe? Totalmente com quem eu sou. Mas eu sinto que eu não consigo mais criar por criar. Eu amava editar vídeo, eu amava pintar, eu amava desenhar. E hoje em dia eu sinto que se eu for sentar pra fazer isso, eu só consigo pensar em como eu posso transformar isso aqui em conteúdo, como eu posso transformar isso aqui em dinheiro, como eu posso transformar isso aqui em oportunidade. Isso não é errado de maneira nenhuma. Mas para nós, pessoas criativas, que sempre criamos por criar, que sempre criamos de um jeito espontâneo e natural, é uma coisa que é muito complicada, sabe? Porque eu sempre amei design, eu sempre trabalhei com design. E sempre mexi com design, né? No caso, não trabalhei. E aí, esse ano eu consegui ano passado eu consegui um emprego realmente onde eu tava sendo designer. E eu só sentava na frente daquele computador e eu só pensava assim, como uma coisa que eu gostava tanto de fazer se transformou fazer uma coisa com uma fórmula pronta todos os dias, que eu sento aqui e odeio o que eu faço, sabe? E eu só penso assim, como eu sento todos os dias na frente do computador pensando em como fazer mais dinheiro. E antes eu só pensava como eu podia colocar os meus pensamentos em prática, sabe? Isso é muito frustrante pra mim, porque eu vejo vários criadores de conteúdo que conseguem colocar totalmente a essência deles. Eu vou chorar. Que conseguem colocar totalmente a essência deles nos seus vídeos, nas suas edições. E eu sinto que eu perdi isso, sabe? Eu sinto que eu, em algum lugar do caminho, eu perdi isso. E eu não sei onde foi parar. E eu sinto que se eu for retomar isso, eu me coloco uma pressão tão grande, sabe? Eu me coloco uma... Principalmente, eu queria muito voltar a pintar, eu queria muito voltar a desenhar. Mas eu me coloco uma pressão tão grande em como eu vou transformar isso em conteúdo, mesmo que eu não vá transformar isso em conteúdo. Ou eu penso assim, cara, isso é uma perda de tempo, vai ficar ruim, porque faz tempo que eu não faço. Eu me coloco uma pressão pensando assim, ai, cara, as pessoas vão achar ruim. Quem que vai achar ruim? Quem que vai me dizer o que é certo e errado? Sabe? Quem que vai me dizer que aquilo tá certo ou que aquilo tá errado? O que eu tô fazendo, o que eu tô pintando. Tipo assim, desde quando eu perdi a minha capacidade de me expressar artisticamente, sem ter que ligar pro que os outros iam pensar, sabe? Às vezes eu fico sentada assim na frente do computador, quando eu tava trabalhando, né, que agora não tô mais, e eu fico pensando assim, cara, eu quero viajar, eu quero criar por criar, eu quero criar sem ter a pressão do que os outros vão achar, se os outros vão achar ruim, se os outros vão achar bom, se eu vou achar bom, se eu vou achar ruim. Porque pra mim tudo tem que ser perfeito, sabe? Tipo, eu não consigo me sentar e colocar, tipo, o que eu tô sentindo mais em coisas, entende? E eu acho que isso principalmente também vem muito dessa quantidade de conteúdos que a gente recebe hoje em dia e que
inundam a nossa cabeça com milhares de ideias, e eu acho que isso também é uma coisa que contribui muito pra esse meu medo, pra essa minha pressão de voltar a criar e não conseguir, e pensar, tipo, meu Deus, isso aqui vai ficar ruim, isso aqui, tipo, não vai ficar bom. Porque eu vejo muita gente criando tanta coisa boa, sabe? E criando tanta coisa incrível, e eu penso assim, cara, eu queria ser assim, porque eu já fui essa pessoa. E eu não sei como voltar a ser assim, sabe? E eu só penso assim, eu não tenho tempo, eu não tenho como, eu não sei o que fazer, eu não consigo me sentar a criar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem me mover a começar a fazer isso, sabe? Isso pra mim é muito frustrante mesmo. E principalmente depois que eu virei uma criadora de conteúdo quase que full time, assim, no Instagram, eu pensei, cara, finalmente eu vou ter essa liberdade de criar o que eu quero, de criar o que eu consigo, o que eu posso, o que eu sei que eu consigo. E não, tipo, foi o contrário pra mim, sabe? Porque eu comecei a criar a pressão de o que as pessoas vão pensar, de quantos seguidores eu vou ganhar, quantos seguidores eu vou perder, quantas visualizações eu vou ganhar. E eu tento me desprender muito desses números, sabe? Só que é uma coisa simplesmente externa a mim, sabe? Principalmente depois que eu vejo tanta gente boa fazendo tanta coisa boa. E eu sei que eu sei fazer isso, que eu tenho habilidade de fazer isso, de fazer o que essas pessoas fazem, de criar o que essas pessoas criam. Eu sei que eu consigo, porque eu já fiz isso na minha vida, sabe? Mas hoje em dia parece que eu me sinto e eu penso assim, eu tô perdida. Eu tô perdida, sabe? Eu tô perdida. E eu só penso assim, eu queria muito ter o tempo que eu tinha antes, sabe? E parece que eu não consigo desenvolver, que eu não consigo fluir, que eu não consigo, sabe? Pra mim, isso é absolutamente bizarro. Porque de uma pessoa com muito tempo, eu fui pra uma pessoa completamente sem tempo. E aí a minha vida deu uma virada completamente esse ano, com o meu trabalho no Instagram, com a faculdade, e eu fico pensando assim, aonde eu tô nesse meio, sabe? Aonde eu estou nisso? Aonde eu me encontro nisso? E eu me sinto sempre, tipo, nessa corrida constante contra coisas externas, assim, tipo, e às vezes eu nem sei com o que é. Eu tô competindo comigo, eu tô competindo com outras pessoas, eu tô competindo, sei lá, contra o algoritmo do Instagram que não entrega meus vídeos. Eu tô competindo contra o quê? Com as pessoas que estão do meu lado, porque as pessoas não me apoiam mais do jeito que elas costumavam apoiar, então eu acho que o meu conteúdo é ruim. Ou então foi porque eu cresci e agora, tipo, eu tô perdendo seguidor. Contra quem é essa corrida? Onde eu vou chegar? Entende? Eu não consigo visualizar um objetivo. Entende? Eu não consigo visualizar mais. E aí tudo isso engloba a minha falta de criatividade, a minha falta de atenção, o estado constante de ansiedade que as redes sociais nos deixam, principalmente pela quantidade de conteúdo, que nem eu já disse. Essa questão da pressão, sabe? E aí, ao longo desses meses que eu fui criadora de conteúdo, quando eu estava criando pra mim e pras pessoas que gostam de mim, pra minha comunidade que eu construí, eu me via tão bem, me via tão feliz, isso me fez crescer realmente, tipo, nas redes sociais, em questão de número, sabe? E me fez crescer em questão de objetivo. Mas aí as coisas começam a desandar, a falta de tempo, a falta de reconhecimento, e aí, pra onde isso vai, sabe? Tipo, pra onde isso vai? Eu não sei. Eu não sei mais pra onde isso vai. Entendeu? E aí a única coisa que eu sei é que eu sinto saudade de só ser criativa e criar, sabe? E fazer coisas que eu sempre soube fazer e hoje em dia parece que eu não sei mais. E eu sinto isso até dentro da faculdade, sabe? Principalmente eu acho dentro da faculdade. Então, eu não sei aonde esse vídeo acaba. Eu só queria fazer um desabafo porque eu tava rolando no Instagram assim e eu vi tanta coisa legal. E aí hoje de manhã eu tava pensando nisso, saudade de ser artista. E hoje em dia eu não me sinto mais artista, sabe? Uma artista não morre assim, mas hoje em dia eu não me sinto mais artista. Eu sinto que eu tô presa a um pensamento que me coloca nessa caixa do eu preciso fazer dinheiro pra ter tempo, quem sabe eu preciso tá. E
sabe, é uma coisa assim, tipo, ai, meu Deus do céu, as pessoas vão pensar. E eu nunca fui assim, sabe? Nunca fui assim na minha vida. Eu fazia as coisas, tipo, no foda-se. Eu postava vídeo de maquiagem artística quando ninguém postava vídeo na pandemia. Bem no início da pandemia. E aí eu tava, tipo, ali crescendo no TikTok, então não sei o quê. E aí as coisas me desanimam, e aí eu paro e eu fico, tipo, eu cheguei até aqui pra isso, mas eu não consigo me retomar a voltar, sabe? Eu não consigo ter essa força, entende? Principalmente por todas essas questões que eu falei, tipo, aonde eu estou, né? Ai, enfim, fazia um tempo que eu queria falar sobre isso. E eu nem vou rever esse vídeo. Acho que eu só vou cortar e vou postar. E é isso, gente. Beijos. Quem se sente assim também, comenta aí. Vamos chorar juntos. E que alguém que saiba como tentar resolver isso. E na verdade eu acho que eu sei como resolver isso, porque o que eu diria pra alguém que me falasse isso? Eu falaria assim: tenta criar alguma coisa, tenta sentir e criar alguma coisa, sem ninguém pra julgar, sem ninguém pra falar, sem ninguém pra fazer nada. Tenta, sabe? Mas e como eu faço isso comigo? Entende? Como eu me acordo desse jeito? Falo assim: tenta, sabe? Eu ainda não sei. Mas, quando eu souber, eu venho avisar vocês. Beijo.